Vamos para mais uma live nesta quarta-feira, dia 31 de março de 2021. Hoje nós encerramos aí um ciclo de 5 lives que nós fizemos no mês de março, em homenagem às mulheres, com temas bem específicos. E hoje vai ser a nossa última live em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. E hoje nós vamos ter um tema muito importante, como todos os outros, que é sobre o amor, as formas de amar. E para me ajudar, quem vai na realidade falar sobre o amor nessa noite é a nossa querida Vanessa Garcia, psicóloga, uma estudiosa da doutrina espírita também, trabalhadora, e eu vi que ela já entrou, eu vou convidá-la. Vamos encontrar aqui, Vanessa Garcia. Vem para cá, minha amiga. Um minutinho. Oi, Vanessa. Oi. Ah, melhorou. Agora chegamos. Essas coisas de tecnologia, eu esqueci que estava no 4G e mudei agora para o Wi-Fi. Tudo bem, Vanessa? Tudo jóia, graças a Deus, graças a Deus. Seja bem-vinda E ao Trilha. A Vanessa foi muito feliz de estar indicada aqui. pela Cris Oshiro, que é também já uma trabalhadora no Trilha, e hoje vai ser nossa primeira live. Estamos muito felizes por poder contar com a sua participação. Antes de iniciar, vamos fazer um agradecimento por esse momento e rogar a espiritualidade amiga que nos ampare, que esteja junto conosco nesta live, que nós possamos ter a serenidade, o equilíbrio nas palavras, encontrar as palavras e o significado delas para tocar o coração de cada um que irá participar agora ao vivo e que depois vai assistir também. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Gratidão a Deus, o nosso Pai. Que assim seja. Que assim seja. Vanessa, hoje, nós aqui do Trilha, nós somos curiosos, né? Então, quando a gente se propõe a fazer uma live, não é que nós já dominamos o tema, muito pelo contrário. Então, nós estudamos muito. E hoje eu me deparei, como não tem um acaso, né? Tudo tem uma sincronicidade, caiu em minhas mãos a obra de Mário de Andrade, né? Uma obra literária, onde ele fala que amar, verbo intransitivo. E nós aprendemos que na escola, né, a língua culta, ela diz que o amor é um verbo transitivo, ou seja, ele exige um complemento. E vem esse gigante, né, uma pessoa tão estudada, e diz que não, que o amor, amar, é um verbo intransitivo. Eu fiquei pensando, será que ele se baseou na obra do outro amigo dele, Carlos Drummond de Andrade, que fez o poema Quadrilha, né? Teresa que amava, até anotei aqui, ó, João amava Teresa, que amava Raimundo, e no fim a amada casou com uma pessoa que não estava na história. Então, assim, eu acredito que no final dessa live as pessoas vão poder entender o porquê que Mário de Andrade falou que amar é um verbo intransitivo. A palavra está com você e sinta-se em casa, tá bom? Gratidão, gratidão, Jane, gratidão ao Trilha pelo convite, gratidão a Cris Oshiro aí pela indicação. E é tão interessante que
a gente sempre, quando vai fazer qualquer tipo de explanação, a gente sempre precisa dar uma olhada, né? Por mais que a gente venha falando ou sentindo e se deparando, enfim. Esse tema, ele é tão delicado que, historicamente, ele é muito delicado. Se a gente para pensar aqui, nós vamos começar hoje, eu vou trazer muito rapidamente uma pincelada nos conceitos, principalmente na questão psicológica, mas depois eu vou tentar trazer a nossa reflexão para um lugar um pouquinho mais profundo, que eu penso que é o objetivo geral, né? E talvez o mais importante desse momento de hoje, para nós aqui. Sim, sim. E assim, e o quanto isso pode colaborar, e assim a gente espera que as mulheres consigam, já que a gente está finalizando aí, né, a questão É, do mês das mulheres, talvez ficarem um pouco mais suaves, menos culpadas na compreensão da forma como elas amam em todos sim, os sentidos, né? sim. Tem uma questão muito forte quando a gente fala de amor. Para pensar, não existe uma definição. Você começou trazendo dois poetas enormes, grandiosos, sensíveis, que trouxeram dois olhares. Começa por aí, né? Quando a gente vai no dicionário, ou que a gente vai buscar um conceito para amparar o amor, a gente já começa a ficar perdido. Porque o dicionário simplesmente diz assim: forte afeição por outra pessoa, nascida de laços sanguíneos ou relações sociais. E de repente ele coloca embaixo assim: atração baseada no desejo sexual, né? Já temos aí É. duas formas de amor, se a gente parar para pensar. Digamos que a forma mais animalesca, né, é a que a gente melhor compreende e Mas é, distorce. mas é o sentimento, né? Aí a gente vai falar um pouquinho da paixão, inclusive Sim. fisicamente, né? Que ele tem o potencial de uma cocaína. A gente entender o lugar do cérebro que está sendo atingido, que está sendo abordado aí. Esse E ao amor mesmo eros, tempo, né? isso. Só que assim, ao mesmo tempo, a gente vai chegar num lugar da psicologia que se debate até hoje para falar sobre isso. Aí a gente diz que está no campo dos sentimentos, das emoções, e a mais tranquila, que é mais aceita, não que as outras não sejam, mas que tem assim um parâmetro, né, que as pessoas usam mais, está dentro da psicologia social, né, que é quando a gente fala aqui um pouquinho sobre o amor romântico, e é aquele amor, na maioria das vezes, juvenil. Juvenil por quê? Porque ele ainda é um amor inocente, é um amor de desejo de unidade, né? É um amor de paixão, é um amor que tenta concretizar-se através do outro, para o outro. Aí tem a questão do amor possessivo, que são as emoções extremas, né? Que são aquelas que estão mais vinculadas à atração sexual, à posse, ao ciúme. Depois a gente vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso. Aí nós vamos encontrar um pouquinho do amor cooperativo, que geralmente nasce de amizades, sendo alimentado por hábitos e interesses em comum. O amor pragmático, que é muito questionado, que se diz que é uma das formas mais atuais de hoje, que é onde as pessoas racionalizam o amor, buscam pessoas por afinidades e ficam focadas nisso, né? O amor lúdico, que também acontece muito, que é quando existe o desejo da conquista, mas não existe o desejo do mergulho, né? Que são as relações líquidas. E a questão do Superficiais, amor né? superficiais. E a questão do amor altruísta, que essa aqui é bem confusa e ela é responsável muito pelos feminicídios, né? Que é quando a pessoa entende que amor é aquele que tudo suporta, é o anular-se para o outro. E com isso acredita que está vivendo o amor, Uma história de amor, né? história de amor. Agora eu vou dar um nozinho. Posso dar um nozinho, Jane? Para Dê a gente quantos começar a você refletir. quiser. Então, tá jóia. Eu falei superficialmente de questões que são interessantes, porque a gente fica buscando uma categoria para se identificar. Quem sou eu amando, né? E com isso, a gente acaba ficando muito prisioneiro dessa necessidade de conceitualizar o amor. Só que agora eu vou falar uma coisa importante. Historicamente, o amor ele veio se transformando-se também.
porque ele acompanha a nossa evolução, inclusive o papel da mulher. Vai se modelando muito nisso. Eu ia te perguntar isso, enquanto você estava aí elaborando, construindo, né, um raciocínio, eu fiquei aqui pensando. Será que essas formas de amor elas vão mudando de acordo com o que nós vamos aumentando a nossa capacidade intelectual? Porque nós temos lá o lado moral e intelectual. Então, de acordo com o que nós expandimos mais essa capacidade dessas duas asas que todos nós temos, nós vamos ampliando também essa definição de amor e amando melhor. E outra coisa, tem coisas que a gente não sabe explicar, só sabe sentir. Amor é uma delas, né? Exatamente. Porque eu vou falar, é interessante que a gente começa a entender a filosofia, a importância da filosofia, dos questionamentos, né, dessa busca incessante. Isso é uma característica nossa. E nessa hora, é a hora que eu vou justamente entrar no campo do sentimento. Eu trouxe formas racionalizadas, né? Formas conceituais da gente amparar. Veja bem, isso aqui acontece. Se a gente for fazer uma análise, se a gente for fazer um levantamento, a gente vai identificar comportamentos e esquemas mentais que funcionam dessa forma. Só que eu acho que hoje é um dia muito importante para a gente se permitir ir além. Porque nós vamos chegar num lugar de amor que é único. E que esse lugar de amor nunca foi contestado em lugar nenhum. Ele não é explicado. Porque ele precisa que a gente entre justamente na nossa composição espiritual. E isso está no Novo Testamento. Parece que as pessoas quietaram, e é por isso que ficou muito no campo das religiões. Porque chegou o seu lugar da definição única e exclusivamente de Deus é amor. E essa ninguém questionou. Sim, Porque nós questionavam temos. tudo a respeito de Jesus, por exemplo. Mas o Exatamente. Nós aspecto temos. moral dele sempre foi inquestionável e permanecerá inquestionável, né? Essa questão. Vamos. Sim, sim. Porque assim, aí entra até na questão da tríplice da própria doutrina espírita. Por que ela vem com a ciência, com a filosofia e com a religião? Porque ela busca, na verdade, a natureza, o que compõe a natureza enquanto encarnados. Então a gente precisa aprender a cuidar dos nossos sistemas de forma integrativa. E é interessante que sem amor eu nada, não é mais ou menos assim? E eu Sim. queria convidar todo mundo agora a fazer um momentinho, de alguns minutinhos, para a gente perceber a diferença que é falar sobre amor e tentar começar a sentir amor. E é tão interessante que quando eu sou psicóloga, né? Eu fui professora há muitos anos. E eu sempre falava para os meus alunos: um dia chegaremos no algo mais. Um dia teremos explicações deste algo mais. Porque se a gente parar para pensar nas relações consanguíneas como uma relação direta do amor, a gente já vai começar a questionar o amor. Se a gente for buscar na doutrina a causa das aflições anteriores, o bem e o mal sofrer, a gente vai encontrar explicações para a dificuldade de ter o amor, de se viver o amor na morte. Se a gente for começar a pensar sobre a reencarnação como o maior ato de misericórdia de Deus para conosco, a gente vai começar a entender por que a gente está aqui para aprender a amar. E é justamente isso que eu quero que agora a gente se permita. Vamos tentar olhar para o amor hoje como esse lugar de sentimento. Porque a partir dele, que vem daquela premissa, amar o próximo como a ti mesmo, você vai entender e vai encontrar recursos para desenvolver as suas competências para um amor saudável, para um amor que vai te edificar, para um amor que vai te levar para um lugar de luz. Então, se a gente conseguir agora fechar um pouco os olhos, vamos tentar.
Vamos. Vamos tentar se entregar, vamos tentar sentir, já que a gente está tendo essa oportunidade hoje. Se eu falar assim para você, Deus, sonda o meu coração, dá uma olhada no que tem aqui dentro, dá uma olhada nos tesouros que eu tenho guardado dentro de mim. Me ampara na minha dificuldade de muitas vezes não conseguir sentir esse amor. Deus, me dá a consciência que o coração é o lugar que abriga os sentimentos da alma. Me dá sabedoria para compreender que o pensamento é uma forma de purificação, de transmutação, de edificação, que é através da união, da harmonia, do meu pensar e do meu sentir, que eu vou chegar neste lugar, que é o que o Senhor sente por mim e por cada um de nós. O amor. Que eu possa acreditar que eu tenho dentro de mim esta centelha divina que foi dada por ti quando me construiu como ser espiritual. É sobre este amor que eu preciso aprender a construir todas as minhas relações, para que eu possa mais sentir, mais amar, do que somente pensar. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus, né? Capítulo 6, versículo 21. E eu só fiz essa chamadinha para a gente entender como às vezes a gente está tão preso. Não que não seja importante. Inteligência, a nossa moral, mas uma moral que a gente não esqueça do sentimento. Porque toda vez que a gente fala de mediunidade ou que a gente fala de Evangelho de Jesus, a gente entende a doutrina espírita como um caminho para chegar nesse lugar. E por que nós mulheres nos abandonamos tanto nesses processos históricos? Porque não tínhamos nem permissão para pensar sobre tudo isso, quem dirá sentir, né? Fazendo um linkzinho sobre a questão da paixão, como está muito vinculado historicamente às sensações de direcionar o bem-querer para o outro, só que historicamente, até da Grécia e tudo mais, filosoficamente falando, estava muito vinculado às sensações e à paixão. Paixão mesmo. Dopamina, prazer imediato, recompensa imediata, sistema límbico, isso é o cérebro, né? Vibrando aí. É uma Só que droga, né? é uma droga, É literalmente é um uma droga. estímulo. Exatamente. E é por isso que as rupturas nessa fase, elas causam tanta abstinência física. Por isso que é tão difícil o desapego também, porque tem uma questão física concomitante acontecendo. Enquanto que os casais, as pessoas que amam, vão evoluindo, elas vão beirando mais a parte do cérebro metabólica, de hormônio, e a gente vai chegando mais nas ocitocinas e vai naquela calmaria, naquela sensação de bem-estar, e a gente consegue identificar nas amizades, consegue identificar na relação da mãe com o bebê, principalmente na amamentação, e o pós-orgasmo, percebe? Só que dependendo de como você vem aí na sua jornada, você está mais no primitivo. E a sua forma de busca e de acolher o amor dentro de você vai estar nesse lugar também. Sim. E aí a gente precisa desse despertar intelectual e moral para nos perceber. E entender que em algum lugar a gente está se afastando aí dessas possibilidades de crescimento. E aí eu vou para a evolução, né, desse amor moral, entende? Dentro do que tem ali os ensinamentos de Jesus. Sim. E quando você estava se referindo a esse amor ágape, né, que é o amor de Deus, que é incondicional, eu me lembrei da lei de Talião,
né? A época de Moisés, que era tal qual, né? Olho por olho e dente por dente. E veio Jesus e nos disse que amar ao seu próximo como eu vos amei, né? Então ele deu, porque já havia essa lei de amar o seu próximo, mas Jesus veio e disse que ele era o modelo de amor. E uma das passagens que eu acho assim belíssima é a passagem do samaritano, porque Sim. ali demonstra realmente o que é esse amor pelo próximo. Porque o samaritano, ele não perguntou para aquele que estava caído ali se era judeu, se era samaritano, não perguntou o nome, ele só sabia uma coisa, que era do sexo masculino. Então, Uhum. imediatamente, ele foi tomado de compaixão, né? Está lá na Bíblia escrito que ele foi tomado. Então, é algo que é universal, né? Assim como o amor, nós somos tomados pelo amor. Então, o samaritano, ele já estava no nível de conhecimento não tão primitivo como os demais, que se julgavam, né, donos da verdade, pessoas estudiosas que passaram, né, por ali e não se compadeceram. Então, ele usou de todo o amor, então, ele usou de todo o seu tempo, de todos os seus recursos, de todas as suas forças e fez o serviço completo. Ele não chegou lá no local onde ele levou aquele que estava caído e deixou lá na estalagem. Não, ele entrou, ele colocou a pessoa amparada e ele se dispôs ainda, disse para cuidar que na volta ele pagaria qualquer tipo de despesa que teria ali naqueles cuidados. Então, ele exercitou realmente o amor que Jesus nos ensinou. E isso corrobora muito, né, com o que você falou, do primitivo. Conforme a gente vai melhorando como pessoa, né, como intelecto, estudando, sendo tocado pelo Evangelho de Jesus, nós vamos desenvolvendo esse amor ágape, esse amor pela humanidade. Nós paramos de falar assim, ah, eu não gosto muito daquela pessoa, ah, o meu santo não bate. Então, são coisas que já vão fugindo do nosso vocabulário. E isso traz uma sensação tão boa que é a verdadeira felicidade, que é a paz no nosso coração. Não é verdade? Ainda ontem eu estava lendo no Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós estamos finalizando o capítulo 5, né? E lá fala que a única felicidade verdadeira, né, na parte lá dos tormentos, a única felicidade verdadeira é a nossa paz no coração. E é tão interessante isso, Jane, porque quando fala que a felicidade não é deste reino, eu acho assim, as falas de Jesus são muito inteligentes, né? E assim, à medida que a gente vai conseguindo avançar, a gente vai podendo entender a magnitude e o real sentido de cada fala ali, porque tudo vai passar pela nossa interpretação e a nossa interpretação vai ter condição de elaborar ou não. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é tão interessante que ele começa, ele vai, parece que se você prestar atenção, os capítulos vão avançando para a gente entender as aflições, as causas das aflições, né? Aí depois ele vai entrando num outro contexto, que é o do amor ao próximo, amai vossos inimigos, né? Até finalmente a gente conseguir entender que ele está falando que nós somos capazes de fazer toda essa transformação. Sim, Agora, por outro lado, é tão interessante isso, porque quando a gente fala de todas as formas de amor, a gente precisa do autoconhecimento. Porque não existe transformação em nenhum nível daquilo que eu não tenho consciência, que me faz sofrer, ou que faz o outro sofrer. Na verdade, a gente fala muito da bondade, dos comportamentos de bondade, porque nós estamos carentes do sentimento da bondade. Então, a gente precisa de modelos ainda.
a psicoeducação. Por isso que eu vejo a doutrina espírita muito rica nesse sentido. Ela psicoeduca, não é só o comportamento, é a nossa psique. É que a gente aprenda a trabalhar os nossos pensamentos para que eles se transformem em propósito de vida. E quando a gente vai deixando isso entrar, foi por isso que eu fiz aquele exercíciozinho rapidinho, é para a gente perceber como é diferente quando a gente vai entrando na energia do amor. Porque o que acontece? A gente fica muito perdido. É muita informação, se a gente parar para pensar, e é muito comum, por exemplo, na minha conduta, no meu trabalho, eu escutar, não, mas isso aí é para... Eu nunca vou chegar, não, sou só um ser humanozinho, entendeu? Imagina que isso não é para mim, não. Isso é para quem já está adiantado, isso é para quem já está num outro nível. Eu não dou conta disso, não. Jesus me perdoa, entre eu e ele está Ô, tudo certo. Vanessa, essa semana eu me deparei com um estudo que eu achei muito interessante, que para mim caiu uma ficha. Para você ver, a gente lê, e tem um momento certo de cair a ficha. Então, por isso a importância da gente ler uma obra, dali uns anos voltar, porque vai ter todo um outro significado. E aí a gente sempre fala assim, que amar os seus inimigos, nossa, é coisa de espírito evoluído, né? Não é isso que a gente fala? Só que a reflexão do texto dizia o seguinte, que espírito evoluído tem inimigo, né? Você vê Jesus tendo inimigo, Madre Teresa tendo inimigo? Não. Até Judas Jesus o chamou de amigo no último momento. Então, amar os inimigos é para nós mesmos. É para nós que estamos aqui ainda rastejantes, digamos assim. Mas, por outro lado, a gente precisa desse norte. A gente precisa começar por algum lugar. O Evangelho, quando se refere ao coração, ele fala muito do carvão. Né? Muitas leituras espíritas falam da nossa capacidade de amar como um carvão que vai elaborando, vai lapidando com o tempo. Eu lembro que uma das coisas que me chamou muita atenção é porque eu sempre achei a misericórdia divina incrível. Mas eu fui criada numa casa católica. E é muito interessante a minha jornada espírita. Porque aí eu fui trabalhar no primeiro emprego no hospital psiquiátrico espírita. Imagina, eu fui formada totalmente clínica, ortodoxa ali, rígida nos conceitos. Embora o espiritismo sempre me... Isso já tem 25 anos ou mais. Minhas amigas sempre foram, a maioria espírita, a mãe das minhas amigas sempre espírita. Então eu sempre estive ali, né? E é muito interessante, porque de repente a ciência da psicologia, né, ela vai precisar caminhar para o lugar, no mínimo, da espiritualidade. Entende? Existe aquele algo mais. E as pessoas precisam sentir conforto com isso. Não por conta desse Deus inatingível, desse espírito evoluído inatingível. Desse Deus punitivo, né? Punitivo, não, mas é justamente uma misericórdia dele. Né? E aí foi o que eu falei, realmente, uma vida a gente não elabora tudo isso, porque não dá. Você tem uma ideia, à medida que a gente vai aprofundando os estudos, a gente vai entendendo que as fixações, as obsessões, as auto-obsessões, é uma marca que o espírito vem trazendo ao longo das vidas. E na maioria das vezes, com um olhar mais psiquiátrico, né, sobre a patologia, tentando fazer uma analogia, são remanescentes de egos que a gente vai trazendo. E por outro lado, quando a gente vai pensando aí nas formas de amor que a gente desenvolve na nossa atualidade, se a gente não conseguir entender e se autoconhecer, você não transforma isso. O problema é querer fazer essa transformação sem embutir esse amor divino. Por quê? Porque fica confuso a questão da reciprocidade. Mistura com culpa, a pessoa mistura com autoabandono, a pessoa mistura com falta de limite, porque fica sem uma referência saudável, de um vínculo saudável. E o único lugar que a gente encontra bases e conceitos saudáveis nas relações, onde tudo é explicado, onde tudo tem um retorno, é no amor de Deus. Quando a gente fala do amor incondicional, é tão interessante isso, porque a gente faz pela nossa análise interna, né? Então, eu não preciso
eu preciso gostar de todo mundo. Dependendo da dívida que a gente tem, a gente não vai conseguir se gostar mesmo. Mas eu não preciso vibrar contra você, eu não preciso prejudicar você, eu não preciso sabotar você, eu não preciso odiar você, torcer contra você. Então, se você já tiver com essa semente dentro de você, você já andou muito aí nesse quesito de amar o próximo, né? Como eu vos amei. Porque aí a gente está respeitando uma limitação, e eu acho que aí a gente vai entrar num caminho muito bacana, que é o do alto amor. Isso que eu ia te Quando eu usei a perguntar. máxima, amai o Existe, próximo como. Ah, existe um modelo de amor saudável, porque nós vemos muito assim. Às vezes a pessoa mistura o que é amor, confunde amor com paixão, com desejo, e aí acaba caindo num relacionamento abusivo, às vezes um relacionamento que não é saudável. O que que você pode, nós temos como identificar essas formas de amar e até que sim. momento que ele é saudável, até que momento ele já é tóxico no relacionamento. Eu acho que esse ponto é muito importante. Quando a gente também entende que é o fechamento aí do mês das mulheres, né? Sim. Por que eu estou falando isso? Porque a mulher, ela carrega uma cobrança de um amor incondicional, desse amor ágape em todas as relações. Isso já vem na figura feminina. Muito da busca por liberdade foi justamente para que a gente possa ser saudável, ser livre no sentido de poder fazer escolha. Para você conseguir fazer escolha, você vai ter que estar consciente, né, do que realmente tem acontecido na sua vida. E você vai ter que ter autopercepção se aquilo é bom ou não para você. Só que se isso não for permitido, auto-permitido, você se sabota. O sistema de crenças, ele é muito rígido dentro dos nossos esquemas mentais. Todos os valores que a gente aprendeu, a forma como a gente foi educado, os modelos que a gente teve ao longo da nossa vida, tudo isso, a questão da cultura, né, o social, isso tudo está embasado nesses comportamentos possíveis. Quando eu falei ali da questão do amor altruísta, muitas mulheres, elas vão para um relacionamento tóxico e é interessante porque aí a gente vai falar da relação abusiva, o que que acontece nos bastidores, né? Precisa de um codependente e precisa de um abusador ali, mas precisa da figura codependente. Por quê? Porque é ela que vai alimentar e ele vai alimentar, e vai existir uma retroalimentação nessa relação. A parte mais difícil é quando a mulher identifica e ela entende que ela não vai ter poder para curar aquele homem ou aquela mulher que ela se relaciona. Porque isso vai exigir a maturidade do amor. Veja bem, quando a gente fala do amor divino e incondicional de Deus, entra também esse contexto. Eu preciso respeitar o outro como ele é, eu preciso aprender a aceitar o outro como ele é, eu preciso aprender a não depositar as minhas expectativas para ser salvo por este alguém. Isso tudo é amor saudável. Manter a Porque minha aí eu entro individualidade, né? Essa questão que a somos um, nós não identidade. somos um, né? Então, tipo, Somos não dois. somos que vão partilhar, sim, de um objetivo em comum. Porque para que as pessoas se unem? Para sentir a coisa gostosa de estar junto. É o colo no cansaço, é o abraço num dia difícil. E as relações precisam e podem ter isso. A questão é que nós nos perdemos. Agora, por outro lado, eu entendo que a gente ainda está buscando esse lugar. Uma mulher que era reprimida até ontem, que entendeu que depois que casasse não podia separar nunca, né? Ela fica muito perdida, entende? E se ela está amando como uma criança, ainda, no sentido de imaturidade, porque o nosso cérebro, nós temos fases para elaborar o amor, para estar pronto para amar. Entende? Por isso que as relações são tão importantes. Agora, no contexto da relação abusiva, o narcísico, o sociopata, vamos lá, para a gente falar que uma relação é abusiva, ela precisa de critério de diagnóstico também.
Sim. Essa pessoa provavelmente tem sim uma capacidade muito grande de amorosidade, de empatia e provavelmente tem uma luzinha aí bem legal. Porque eles gostam, eles buscam mulheres para preenchê-los. São Porque no carentes. fundo ele tem ausência de sentimento, ele tem vazios. Acontece que o que faz preencher é o poder sobre o outro, não é o amor, é o poder. Então, primeiro ele conquista, seduz, conquista, traz, ganha confiança. Outra coisa importante, eu vou amar a partir do que eu tenho dentro de mim. Então, se eu não sou capaz de fazer mal para você, Jane, eu não vou achar que você vai ser capaz de fazer mal para mim. Eu também vou idealizar a forma de amor a partir do que eu sinto em você. E Então, aí isso mas o que acontece em nós todas as percebemos relações. muitas vezes numa relação abusiva é que esse amor distorcido ele é tão grande e é uma coisa tão assim complicada que a pessoa não consegue nem raciocinar. Então, é possível amarmos, né, termos esse sentimento e aliar ao racional, Sim. racionalizar uma relação? Como fazer isso? O auto-amor é uma ferramenta. Eu preciso estar saudável emocionalmente, eu preciso reconhecer o meu limite, eu preciso ter um senso de autopreservação para poder partilhar para o outro. O que acontece é que as pessoas não sabem conversar. As pessoas têm uma tendência à imposição, principalmente quando elas estão machucadas. Se eu tenho uma expectativa muito alta sobre quem está do meu lado, eu posso muitas vezes ter um desajuste na hora de falar dos meus sentimentos. Posso me tornar agressiva, posso me tornar extremamente vulnerável, dependente, percebe? Isso é muito amplo. Agora, o autoconhecimento, ele é uma das questões extremamente necessárias no auto-amor. Eu só vou falar uma frase que eu acho Então, a importante. Tereza fez uma pergunta aí nesse sentido, ó, para complementar, para você continuar seu raciocínio. Então, o sentimento de amor verdadeiro, a pessoa só tem se ela tiver um alto amor, se ela se amar? O que que Jesus falou em algum lugar? Amo o próximo como a ti mesmo e como eu vos amei. Porque Uhum. ele sabia que a gente ia se perder. Nessa relação com o amor, que também é histórica, tá? Se a gente parar para pensar, não tínhamos escolhas, não poderíamos ter escolhas. Era casamento, no máximo professora, né? Que era uma profissão bem aceita, bem vista. Não estou criticando jamais. Eu estou querendo que a gente vá contextualizando também o que foi acontecendo. No Sim. momento em que você começa a ter uma liberdade para poder pensar e sentir, você vai se tornar, no mínimo, mais crítica, mais exigente, ou vai ter uma consciência maior do que acontece com você. Foi quando as mulheres começaram a buscar um espaço. Foi quando algumas foram para o front, entende? Por outro lado, os homens também precisam de tempo para entender tudo isso. E aí eu quero falar uma coisa importante antes que eu esqueça. É diferente uma pessoa que é machista, ou que é muito rígida, ou que veio com uma educação muito tradicional, tá? Aí, de repente, ele vai e encontra você, uma mulher que trabalha, que tem ideias próprias, que se posiciona, que tem o seu dinheiro, e ele tem um modelo de mãe que, por exemplo, viveu para casa, ou que tem uma relação de submissão a esse pai, mas que para essa mãe tá tudo bem, entende? Sim. Na hora que você encontrar um parceiro ou uma parceira dessa forma, vocês vão precisar de muito amor para conver. O casal ele tem que estar alinhando contratos e recontratos, contratos e recontratos. Isso vai mudando, porque a gente muda, a outra pessoa muda também. A diferença para você identificar se você está numa relação que está faltando limites claros, tá? Mais uma vez, um amor altruísta no sentido de respeito, de preocupação em não ferir. Porque veja bem, se o ser é um objeto amado, e como é que você cuida daquilo que você diz que ama? Impondo, controlando, chantageando, manipulando. A grande diferença é que quando você tem uma relação
normal, com problemas normais, que ainda existe amor para recomeçar. E o É casal vai sambando, mas vai. Né? E aí vem os verdade. filhos, mudam os projetos e tá tudo certo. Às vezes Eu acho precisa de um assim tempo. até que relacionamento que não tem esse DR, digamos assim, tem uma coisa meio estranha, né? Porque nem brigar briga, né? Briga, né? Discutir e tá tudo normal. Então, será que tá tudo normal? Ou será que tá um engolindo e o outro pisoteando, digamos assim? Então, aí a gente começa o diferencial do que realmente é uma relação tóxica, abusiva, onde você está perdendo a sua identidade e mais, na hora que você tenta florir, você paga um preço altíssimo por isso. Isso é Sim, muito interessante, porque aí você entende que às vezes foi falta de limite, é uma questão educacional. Esse parceiro, essa parceira vai para terapia, do jeito dele ou dela pede desculpa, entende? Você viu uma movimentação e o maior pedido de desculpa é que é a mudança do comportamento, entende? Só que sim. você também precisa se trabalhar. O que te magoa? Será que você não é muito exigente? Será que você não está estabelecendo uma relação de dependência? Né? Será que você não está botando a sua vida na mão de outra pessoa? Então, são questões que, se você não estiver muito atento, e daí a importância do autoconhecimento, você não entende quais são as bases do auto-amor, que é o que te dá essa condição de liberdade de fazer escolha, de se posicionar, de entender que às vezes é uma situação que você já fez de tudo, você já perdoou, você já conversou, você foi, né? E aí é importante que a gente precisa começar a entender que às vezes precisa, por amor, ir embora. Por amor a você, por amor ao outro, porque aquela relação está longe de ser amor. Ela foi para um outro lugar já. E você, doente, não tem condições de tomar boas decisões, e até falando num campo mais magnético, né, energético e tudo mais, é muito trevoso estar nesse lugar de autoabandono. É É, muito diz que às delicado. vezes a gente tem que deixar ir para ver se a pessoa quer voltar, né? E se você quer continuar, porque muitas É, pessoas vão embora amando, por respeito, justamente por amor. Eu entendi que não combinamos, eu entendi que não falamos a mesma língua, eu entendi que ele é mais cruel que eu sempre vou sair perdendo. Eu entendi, eu aceito, mas eu não preciso odiar essa pessoa. Zíbia Você entende que Gasparetto, é o desapego? Zíbia Gasparetto lançou uma obra muitos anos atrás que gerou um grande impacto, que é Ninguém é de Ninguém. Essa eu não vi, mas deve ser lindo. É, é muito antigo, né? Eu vou até depois pesquisar e coloco aqui no grupo. E é uma verdade, uma realidade, porque nós achamos que a pessoa tem obrigação de estar com a gente por causa da família, por causa da sociedade, por causa dos bens, por causa dos filhos, ou que nós nos sentimos obrigados a manter, né, um relacionamento devido a isso. Bem interessante. A Tereza está perguntando aqui, Vanessa, você quer complementar alguma coisa a respeito disso? Pode falar, depois eu leio. Eu ia falar que os abusos, os tipos de abuso, o psicológico, o físico, o patrimonial, que são os mais comuns, eles advêm justamente dessas questões, que são culturais. Por isso que se você não aprofunda também no amor de Deus, você não vai entender por que Deus quer você feliz. Eu me lembro Sim. uma vez que eu fui num curso da igreja, que fui convidada, e o padre abriu falando disso. O que era um casamento edificado? Eram vários olhares, né? E eu nunca tinha visto um padre falando que Deus não quer que você morra na mão de ninguém. Ainda mais daquele que deveria ser o seu parceiro. Então, ele falou, minha filha, era um curso para mulheres também. Ao final real de uma identificação de violência, que já extrapolou os limites do que é o comum, minha filha, acredita que esse mesmo Deus quer que você siga, porque senão você vai morrer. E eu lembro que eu fiquei chocada, porque para mim, as minhas expectativas, escutar uma fala dessa de um padre era uma coisa inadmissível. Só que a gente estava lidando com um grupo de periferia,
que era vítima casos de violência doméstica, e eram mulheres que estavam destruídas. E eu me lembro que no final da minha fala, uma delas chorou muito e ela falou para mim: eu não sabia que eu podia ser eu mesma, eu esqueci o que é isso. Então isso é muito forte. Então quando a gente fala em nome de Deus, dos ensinamentos de Jesus, que a gente pega o Evangelho, na verdade a gente tem que olhar o amor, a questão dos mansos, né? Das bem-aventuranças, porque o que vem de Deus vai vir edificado. Por outro lado, esse mesmo amor é também para todos, inclusive para os agressores, que são adoecidos. Agora, quando pede para a gente vibrar e não devolver, isso não está dizendo em lugar nenhum que você vai ficar subjugado aí. Está falando na sua competência de amar, porque o amor, uma vez eu escutei de um amigo espiritual, o amor é solitário. Existe solidão no amor, porque ele é em você, ele precisa nascer de você. E aí você vai transbordar para o coletivo, porque quem já ama tem luz própria. Vai ter uma escrita. Eu parei e falei, Jesus, isso é muito profundo, como é que a gente chega nesse lugar? Porque a gente cresce muito dependente. Enquanto bebê, se a gente for olhar para a teoria das crianças interiores que a gente abriga, a gente está trazendo remanescências de alguém que foi cuidado, mas de alguém que não foi incentivado a ser grande, a ser capaz. A própria autoestima e o tripé da autoestima, sou importante, sou amado, sou capaz, não foi desenvolvido de uma forma que dê sustentação para que você possa se permitir gostar de alguma coisa, não gostar. Tá tudo bem não gostar de alguém, tá tudo bem não gostarem de mim, tá tudo bem, isso tudo faz parte. E eu aceito, porque eu tenho alguém, um pai celestial que me ama, eu tenho um pai que falou que eu tenho um pedacinho dele dentro de mim. E que eu tenho que me vencer, me conhecer e me vencer. E quando a gente vai entrando nesse contexto, a gente começa a cuidar mais da gente. E menos do controle sobre o outro, sobre a vida do outro. Sim. Só que ao mesmo tempo é uma distração ir para lá, né? Do que entrar aqui e começar a aprender a sentir e ver nas emoções parceiras de autoconhecimento. Vanessa, você falou do amor infantil, digamos assim, né? Das criança e tal. E aí me Criança lembrei interior. da importância que nós, né, pais, temos de desde a infância, ensinarmos aos nossos filhos e tratá-los com amor, para que eles tenham um modelo. Por exemplo, é uma criança, sim, mas não nos esqueçamos que ali tem um espírito que é, né, milenar, digamos assim. Então, respeitar a sua individualidade, no momento de corrigir, usar do respeito, né? Evitar a agressão, cuidado com os nãos, né? Não esse não ditador, e sim explicar o porquê do não, porque eu tô com 46 anos, então quando eu era criança não existia essa questão de explicar. Por exemplo, a gente apanhava e não sabia nem por que estava apanhando, não é verdade? Então, explicar o porquê, ó, vou pôr você de castigo por causa disso. Então, tudo isso vai trazendo para a criança esse domínio, esse limite e esse auto-amor. Não é E verdade? é tão interessante porque o auto-amor é uma permissão divina. E a partir dele, se a sua criança interior, por algum motivo, não foi acolhida nas suas necessidades, porque esses pais também não foram, que mude isso em você. Que seja você, a partir de agora, o seu cuidador. Essa é a maior libertação em termos psicológicos do amor que a gente pode se dar. É a autopermissão. Só que eu preciso do amor do Pai Celestial para invadir o meu espírito em luz, para que eu consiga irradiar através dos meus esquemas mentais, começar pelo pulsar que vai até o coração e que ele distribua isso em todo o meu corpo, porque eu preciso aprender a entregar os meus sistemas enquanto encarnado. O espírito fica limitado no corpo, na expansão. Mas a gente faz isso. O pensamento continua, né? Então,
a questão das egrégoras que a gente cria à nossa volta, em conjunto, isso é muito sério. Se a gente para para pensar que a gente faz um exame, olha o nome, eletrocardiograma, você está tirando ali potinhos da pulsação energética do teu coração. Então, tá ali, nós somos átomos. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente para pensar na psicologia do amor, eu preciso começar a entender que eu tenho um corpo que eu preciso cuidar dele. E que eu preciso aprender a acionar minha mente, os meus esquemas mentais ao meu favor. E para isso eu preciso dessa energia pulsante que não vem de nós. Por que algumas pessoas amam e vêm aqui tão prontos para amar? Porque está no espírito já. O Titico já aprendeu a amar. E tem espíritos que chegam aqui rebeldes, revoltados, numa família que é pura expiação. Entende? E a gente vai encontrando conforto nessas explicações que eu, particularmente, nunca tinha encontrado em lugar nenhum. Então, tá todo mundo ali tentando aprender a amar, entende? No final das coisas, é puro sentimento, né? E, ao mesmo tempo, quando você começa a elevar-se na energia do amor, você começa a abençoar a sua vida e a das pessoas à sua volta. E as coisas naturalmente vão se transformando. O pessoal chama de milagre, porque também não tem explicação. Não tem conceito para definir milagre, não tem conceito para definir esperança, não tem conceito para definir fé, porque está no campo do sentimento, está no campo do amor de Deus. E sim, está no Evangelho. É que a gente não entende essas palavras ainda, né? Mas né? está lá bonitinho. Tá Ô, bonitinho. Vanessa, aí fica a dica aí para os pais, né? Para os pais que têm o homem que tem filha menina, né? Ela vai procurar um marido parecido com o pai, né? Vai, Então, vai a forma porque como esse pai a trata e a trata a mãe vai ser o modelo, tá criando um modelo para ela. E o menino também. E isso é muito eu tô importante. vendo. Então, vamos usar da gentileza, do amor, da generosidade, né, da amizade, da cumplicidade no relacionamento e envolver os filhos nisso, porque eles vão criar bases sólidas. Isso é muito importante porque a gente fala, né? Em termos fenomenológicos, metodológicos, como é que a gente vai poder falar de amor estudando o amor? Pelo que a gente consegue observar que são comportamentos de amorosidade. Por que isso é tão importante? Né? Aqui, quando fala do amor pragmático, na psicologia, é porque nós somos muito para o racional. Hoje nós estamos muito tecnológicos, as pessoas têm se relacionado de uma forma muito diferente. Não estou dizendo nem que é bom nem que é ruim. Mas é interessante, porque a gente aumentou o nível de depressões, ideações suicidas, porque nos afastamos da nossa essência. Nossa essência é amor. Então, para algumas pessoas talvez combine, dependendo do lugar que ela ainda está, na parte de evolução, mas para outras não. E meio que foi ditado isso. E quem não se encaixava nisso ficou totalmente perdido. O que eu faço com a minha intensidade? Né? E ao mesmo tempo, o que eu estou tentando dizer com isso é que se a gente estiver aberto para aprender no amor, e aí vem Jesus que fala dos comportamentos, da bondade, principalmente, da caridade, e a gente vai entendendo melhor. E aí você passa a ser, sim, um bom modelo para aquelas gerações futuras. Esses dias eu estava assistindo Geraldo Lemos Neto, de São Leopoldo, né? Aham. Um espírito bem conhecido, e o pessoal chama ele de Geraldinho. E aí ele colocou uma criança falando de Deus. Ele botou um videozinho da criança falando de Deus. E não tem como não se emocionar. E a mãe falava, minha filha, tipo assim, ela sabe o que eu não sei, né? E eles vão povoar a Terra com esses espíritos porque nós estamos no meio do processo. E a gente precisa de muita ajuda. Então, nós temos ainda muitos. Está tudo misturadinho. Mas a misericórdia divina é isso, é aprendizado. A gente precisa também espiar as nossas dívidas. Quando a gente vai entendendo e aceitando isso, vem a mansidão. É por isso que eu falei que o laço consanguíneo não é suficiente para explicar.
por que que algumas pessoas que geneticamente ou cientificamente deveriam se amar, mas não se amam. Não se amam. E ao mesmo tempo, como é difícil perder o poder. Eu imagino para os homens como está dolorido esse processo. Porque era tudo muito mais simples. Agora eles precisam sentir. Só que quando pequenininho, eles também escutavam, engole o choro. É homem, rapaz. Honra que você tem no meio das pernas. Para eles é muito pesado. Eu me lembro de um paciente homem que eu tinha, que um dia ele chegou para mim justamente falando da filha, e que ele estava muito bravo com o namorado da filha, como o namorado da filha tratava a filha, que ele não aceitava que estava contra aquele namoro, e eu olhando para ele. Aí, em determinado momento, eu falei assim: por que você veio para terapia? Aí ele parou e falou: ih, fez assim. Aí ele olhou para mim e falou: é, porque eu não trato bem minha esposa. Ai, Nem minha viu? filha. E aquilo foi tão doído para ele. Aí a gente conversou sobre o modelo, sobre como as pessoas perpetuam, que elas aprendem, que não é todo mundo. Às vezes as algemas da alma, eu chamo de algemas da alma, tá? Eu uso muito essa expressão, algemas da alma e dores do existir. Porque a existência tem muita aflição e expiação. Então é muito mais só do que dor emocional. A dor emocional é uma resposta. É uma resposta do nosso desajuste, da nossa dificuldade de elaborar tudo aquilo. Só que quando você começa a entrar pelo lado divino do alto amor, não é egoísmo. E você começa a se permitir o alto perdão por não saber, por não ser perfeito, por precisar de ajuda, por aceitar ajuda, por não gostar de algumas coisas. Isso é autopermissão e isso só vem através do alto amor. Você começa a entender que precisa ter mudança. E tudo bem. Só que aí você vai sentir um vazio enorme. Porque tudo aquilo que você acreditava, tudo aquilo que você tanto se dedicou, de repente, para aquela segunda fase, sabe aquele joguinho, o Bros, Mario Bros, não sei, né? Que você vai pulando de fase. Cada fase você precisa trocar de pele. E nem sempre a gente tem amor suficiente por nós para ir trocando essas peles. Por outro lado, quanto mais amor você tem, mais paz na tua consciência você tem para encerrar ciclos, para perdoar as pessoas, para deixar tudo como tá e tá tudo bem. Porque você está muito ocupado nessa reforma íntima de buscar esse teu lugar de amor. A gente não sabe fazer isso num primeiro momento. E geralmente é num processo muito doloroso, nesses mergulhos muito intensos e muitas vezes desastrosos. E muitas vezes é pela mão do outro que a gente descobre que não se ama. Por Uma isso a das maiores causas, importância. por isso que uma das maiores causas da busca, por exemplo, em consultório, é relacionamento conjugal. A Ou a falta importância de uma dele. terapia, né, Vanessa? E assim, você comentou que você faz parte, que lá no centro, no André Luiz, tem uma oficina. Você poderia Sim. falar um pouquinho a respeito dessa oficina? Como que está funcionando? Se é aberta ao público? Se nesse momento está online, para quem desejar participar? Eu vou passar depois é pelo Meet, pelo Google Meet. Ela acontece todos os sábados, das 4h30 às 6 horas. Pode entrar, é livre, pode entrar, pode sair. Por enquanto, nesse formato digital. O que que Certo. acontece? Como a gente carrega muita culpa e muita punição na nossa história espiritual, por quê? Justamente por não sabermos lidar com as emoções e não sabemos trazer com suavidade esse processo de autoconhecimento no sentido de também se incluir no amar como eu vos amei. De novo, a oficina de sentimentos é um lugar sem julgamento, onde as pessoas podem falar o que elas quiserem, como elas estão se sentindo. O que a Vocês gente seguem faz, alguma obra ou não? a gente geralmente trabalha com algumas obras, mas são obras espíritas, né? Mas não as doutrinárias. A gente pega livros de autoajuda, de romance espírito. Aí entra Pai João de Angola, né? Entra Irmã de Fogo. Enfim, cada um vai Irmãos trazendo do aquilo que Fogo, vai. inclusive,
Nós estávamos falando a respeito, né, da Irmã-se do For pela psicografia de Vanderlei de Oliveira, que é o Vanderlei. mesmo, né, desse que você utiliza. São duas obras maravilhosas que, se Deus assim permitir, um dia nós vamos fazer o estudo aqui no Trilha, que é Emoções que Curam e Escutando Sentimentos. São obras psicológicas, digamos assim, né? Então ela fala, por Isso. Tem exemplo, mais do uma amor, da raiva. que eu posso sugerir para vocês, que é Hã? muito legal, que a gente usou. Pode, Tem uma também muito lógico. legal que a gente usou na oficina de sentimentos. Por exemplo, o que é importante ressaltar aqui? Quando está funcionando presencial, a única coisa que precisa é passar pela entrevista e dizer: quero participar da oficina de sentimentos. E depois, aí você vai estar com esse automático isso. E aí você já pode participar e a gente sabe, sempre vai estar acolhendo quem chega. E todos são treinados para ser mediadores, poder falar. E a gente tenta não trazer um final, a gente traz a fala do grupo. Esse aqui, ó, é muito legal. Esse é Sete ele caminhos. tem a parte psicológica e tem a parte também de práticas. Exercício simples e é uma linguagem extremamente acessível, de fácil identificação. É muito bacana, eu gosto muito. Eu chamo ele carinhosamente de vozista, Certo. é diferente. Nós Então, vamos colocar, então. a questão do. Oi? Pode falar, amor, pode falar. Não, e a questão que eu acho que a gente precisa entender é que a gente hoje ainda segue modelos disfuncionais de amor, tá? Por outro lado, isso é uma coisa que eu tenho refletido muito e vou partilhar hoje com vocês. Na hora que a gente assumir essa tríade, né, espiritualidade, mente e corpo, a gente vai encontrar subsídios divinos no que se refere ao amor incondicional, mas não nesse de sacrifício onde você se abandona. Porque, veja bem, alguém escreveu alguma coisa na minha simples ignorância. Não, não foi simples ignorância, eu não consegui ler tudo, porque a letra é muito pequenininha, eu não enxergo direito. Mesmo com óculos, por causa da luz, eu não enxergo. Mas vamos lá. É o começo. O alto amor é o começo de tudo. Por isso que a gente vem bebezinho, numa tentativa. E outra coisa, com esquecimento de outras vidas, a gente sabe. O espírito tem a sabedoria. Mas a cena, né? Isso é por quê? Porque senão, dependendo da pessoa, ela fica mais martirizada ainda com o que ela foi ou com o que ela fez e acaba ficando muito presa nisso. E a gente precisa aprender a viver o agora. As pessoas que não chegam têm um compromisso mútuo, nós com eles, eles conosco. Ao mesmo tempo, aí tem muita misericórdia quando a gente entender que isso são oportunidades. Quando a gente vai desenvolvendo o auto-amor, a gente se dá a permissão de fazer escolha. E mais, com isso, eu respeitando os meus limites, eu começo a expandir para o outro. Às vezes, a pessoa que eu mais amo é a pessoa que mais me fere. É como quando vem um filho muito difícil. Quantas vezes é o ego dos pais, o orgulho ferido daquele filho que frustrou as expectativas? Entende? Isso é muito duro para um pai e para uma mãe. Porque todos querem amar os seus filhos. Só que aí vem o exercício na prática do amor. Primeiro que eu entendo que existem causas ali anteriores, existe um resgate. E se ele está me dizendo se eu sei amá-lo ou não, eu não estou mais falando do meu filho. Eu estou falando de mim. Quando eu disse que a solidão do amor é um lugar, eu estou dizendo que quem precisa aprender a amar sou eu. Eu vou transmitir isso no coletivo. Quem vai se beneficiar com o amor que eu tenho, que eu vibro, primeiro sou eu, e eu vou transmitir, vou dividir, vou partilhar. Agora, se eu não consigo fazer esse movimento, eu vou secar, porque está no outro. E o outro, às vezes, está num lugar evolutivo muito diferente do meu. Entende? Aí eu não tenho compaixão do bom samaritano. Eu não tenho a indulgência de ficar calado no meio de uma discussão, porque eu sei que aquela pessoa está tão alterada que ela não vai me ouvir naquele momento. Eu Ninguém não vou ter a pode dar o que não mansidão. tem, né, Vanessa? Não tem como Exatamente. cobrar. E isso não é divino, isso pode ser desenvolvido, se virar um propósito da tua jornada. E aí, nessa hora que Deus precisa entrar na sua vida de verdade,
Porque vai ficando tudo mais leve. Bem-aventurados os aflitos. É isso, é o bem sofrer. Eu já sei que eu vou ter que passar por expiação mesmo. Ok, já entendi isso. Então, que eu me permita fazer isso da melhor forma. Por onde? Pelo amor. Sim. Porque o apego, a dificuldade de romper, a não aceitação, que são questões do ego, é a nossa forma mais imatura de amor. Quando criança, nós passamos por esses estágios. Só para dar um modelo positivo. Seu filho gosta de futebol e você não suporta o time que ele gosta. Aí você pune o seu filho, você fica sem falar com ele, você trata ele mal, você dá risada quando o teu time ganha e ele perde. Isso é bom para um filho. E tem em você a referência. O que ele vai fazer com todo mundo que passar no caminho dele? A gente usou um exemplo simples de futebol. Mas o significado emocional não é o futebol. É não ser respeitado. Então, por outro lado, se eu tenho um filho que é totalmente diferente de mim, mas eu falo para ele, meu filho, eu não gosto, mas é você. Olha, tudo bem, eu vou respeitar. O que eu estou dizendo para ele? Eu te amo. Eu te amo. Com as suas, pode ser você, viu? E aí, na hora que você tiver que corrigir esse filho, que você tiver que falar não para esse filho, ele vai ter em você uma referência de confiança, porque ele sabe que você está fazendo isso. Aí ele escuta quando você fala, olha, meu filho, isso aqui não é legal. Você sabe que eu sou a primeira pessoa a te apoiar, e ele sabe disso. E se eu estou falando não para você nesse momento, é porque eu estou vendo risco. Eu acho que você não tem maturidade ainda. A gente vai voltar a conversar sobre isso, mas eu quero que você pense sobre o porquê que você está fazendo isso. Percebe? Isso é comunicação não violenta. Que a gente Importantíssimo, também né? não sabe fazer, entende? A gente precisa aprender a fazer. A questão é a nossa disposição para o amor. Por isso que isso é muito individual. E ninguém vai te salvar desse processo. Esse processo é seu. E por isso você tem que lembrar que você tem um paizão lá em cima e um irmãozão lindo, né? Jesus. Vanessa, nossa, uma hora voou, né? Nós já pressentíamos que ia ser assim. E aí eu vou deixar a minha última pergunta, e aí você fique à vontade aí para dizer, né, a resposta e também as suas últimas palavras aí desse tema, porque eu tenho certeza que muitas outras lives nós vamos fazer aqui, se Deus quiser. E quando existe um relacionamento que o amor ele é unilateral, ou seja, só um ama, o outro não. O outro ele gosta de ser amado, mas ele não ama. Esse é um tipo também de relacionamento abusivo? Olha, no momento em que você começa a sofrer com isso, ou que você não Sofre, né? Porque aceita. ninguém quer amar sem ser amado. Então, mas aí a gente vai de novo naquele lugar do alto amor. Nós, ainda na condição humana, precisamos da reciprocidade para os laços de afeto que fazem parte do nosso dia a dia. É diferente, tem uma questão aqui que, por exemplo, às vezes a pessoa tem formas muito únicas de demonstrar amor. Eu tenho um casal que eu atendi muitos anos que eu achava muito lindo. Eles foram buscar terapia por conta do filho. Eles precisavam de ajuda. Até nisso eles eram muito parceiros, acho que é a palavra. Mas totalmente diferente. Ela era super intelectual, refinada. Ele foi uma pessoa muito simples, falava tudo errado, mas deu certo. Mas ele era chucrão, mas extremamente carinhoso. Carinhoso. E ela não. Ela era mais secona, ela era mais. Mas ele falava, doutora, eu acho engraçado que não me chamam de doutora, mas me chama, né? Ela pode chamar de nome, mas enfim. Doutora, eu sei que ela me ama. Eu sinto pelo olhar dela, pela forma como ela me avisa que ela chegou em casa. E é interessante que ali o homem era a mulher, em termos de sensibilidade, porque ele foi criada por uma mãe
que era tudo na vida dele. Olha o modelo aí. Eu lembrei desse caso agora só para a gente entender. E ela veio de uma família muito fria, que ela não tinha espaço para expansão, mas com ele ela tinha. Então ela gostava daquele amor. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa ama sim. Ela te trata bem, ela te respeita, mas você quer mais. Então você tem que estar atento aí. Na verdade, você tem uma expectativa de amor, você não ama aquela pessoa. Então, mais uma vez, você vai ter que olhar para você. Agora, respondendo a questão que você me fez, como é que é a gente aguar uma terra seca? Colocar uma semente numa terra que não tem... Pode ser que um dia, ao longo da evolução, e pode ter certeza que o amor que você doou nessa relação ficou em algum lugar. E você foi concretista no sentido de fazer o seu melhor. Agora, no momento em que você começa a secar, em vez desse lugar germinar, porque tem lugares que não germinam o amor, não nesses, mas ele precisou de você em algum momento para entender que tem pessoas que já amam. Então, talvez a tua jornada com este ser seja apenas ensiná-lo que existe amor, além de tudo. Que lindo, Mas no Vanessa. momento que você está secando também, você precisa saber a hora de partir. E procurar cultivar o seu jardim, que vai chegar uma borboleta lá um dia. Que Ai, está que prontinho bom. para a sua flor. Estava voando atrás da sua flor e do seu jardim. Viu, Porque Deus quer gente? isso na Ó, nossa vida. vai chegar. Deus vai. E chega. Chega das formas mais loucas, irreais, surreais. Um dia eu conto a minha história. Que maravilha. Aí a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouco de vida, né, real. E é interessante porque um dia alguém perguntou para mim, você chora? Era alguém que trabalhava comigo. Eu falei, rio de Como lágrimas. não, né, Vanessa? E muito. Eu falei, eu já fui partida umas 500 milhões de vezes. Eu falei, mas isso faz parte. A questão é o recomeço. E a parte mais bela do amor é o recomeço. Então, aproveita a jornada atual para que você se irrigue do amor e rebusca a Deus, porque as pessoas que estão na nossa volta estão sensíveis, estão carentes, estão doentes, estão buscando, tá igualzinho, somos todos irmãozinhos tentando alguma Tudo no coisa. mesmo barco, né? Agora, uma coisa legal também para a gente finalizar, que eu acho que é mais importante. A paixão, ela acontece, a gente não controla. Agora, se eu vou deixar essa pessoa ser íntima da minha vida, da minha intimidade, no sentido de trocar, partilhar, cuidado nesse sentido com as escolhas, porque às vezes o problema não é dedo podre, é que você ainda também não se permitiu o melhor amor que existe. E aí o amor reconhece o amor, entende? E você vai buscar outras coisas na pessoa, não daquela forma pragmática, fria, conceitual. As coisas vão acontecer naturalmente, por afinidade. E os casais da nova era serão assim. O que Eu faz o acredito que casal a bom? gente aprende a amar uma pessoa. E um dia eu conto a minha história. Quem sabe nós A gente fazemos uma aprende, porque live. amor é cuidado. Quantas pessoas são conquistadas? Por isso que eu estou falando, existe sim diferença na paixão e no amor. Porque o que dá sustentação é o amor. O que vai fazer o tempo, né? Já que estamos falando de tempo, é o amor. Então, no final, é como o professor Eurípides Bassanufo fala, amor é tudo que temos, né? E através deles ajudaremos uns aos outros. E tudo bem ser fraternal. A diferença é que quando tem paixãozinha junto, é tudo de bom, né? A Trilogia do amor. paixão, ela é uma Né? loucura. Mas aí vem o lado racional que nós temos que tentar, né? Sermos racionais, chamar a Racional é Terra, né? Planeta Terra chamando, né? chamando racionalmente, cuidando do emocional, através do pensamento. Primeiro eu penso, depois eu sinto, por último eu me comporto. Essa é a tríade cognitiva, né? Pensar, sentir e se comportar. Isso é psicologia. E eu tenho um esquema mental que tem assim as regras internas. Ixi, se a gente começar a falar disso agora, nós vamos até amanhã. Mas enfim.
Eu preciso estar atenta, voltando agora no alto amor que é divino, porque e essa permissão é o que desbloqueia o sistema de crença que vai fazer com que você esteja atento ao seu fluxo de pensamento e comece a sua luta aí para ser. Permissão de ser. Se nós amamos quem não, tipo assim, queremos estar junto com quem não nos ama, por que não podemos aprender a amar quem nos ama? Autoamor, se você não se ama também, se você não está incluído, você vai assistir. Eu não gosto dessa expressão, mas é ela, as migalhas. E às Então, vezes tem uma assim, pessoa com uma proposta de tanto amor, e as pessoas se assustam, viu? e a O gente amor não dá uma assusta chance, também. né? Bom, eu tenho chance, tá? Eu tenho uma É família hoje sim, porque eu dei essa chance de ser graças a amada e Deus. aprendi a amar. Graças a Deus, e é isso aí. E aí a gente vê que as coisas vão ganhando uma outra direção, mas se tiver preso ainda ao primitivo da paixão, do tesão, né? Só, você não consegue desenvolver, e o próprio cérebro não consegue avançar para aquele lugar de calmaria e de prazer. Só para vocês terem uma ideia, a amizade hoje é uma das formas de amor mais estudada. Porque ela não é o amor fraternal da relação mãe e filho, que é onde a gente encontra uma carga hormonal maior da ocitocina, mas por outro lado, ela vai para esse lugar de racional com emocional e felicidade. É o amigo, né? E não com o sexo. Entende? Porque quando Sim. entrou o tal do sexo, mistura o tesão, dopamina, orgasmo, enfim, fica uma coisa complicada. Só que se você estiver atento, e aí eu entendo quando você fala da parte intelectual, racional, é isso. Conheçam. Percebam o que você pensa na maior parte do dia. Perceba o que você sente na maior parte do dia. E observe aquilo que te faz bem. Observe aquilo que já não tem mais sentido para você. Permita-se esse autoconhecimento. Porque ele é o lugar onde o auto-amor está guardado. Porque diante de Deus, você já tem a permissão para ser feliz. Ó, sai daqui. Que lindo, Vanessa. Olha, gratidão por essa live. Nós sabíamos que ia ser tudo isso, né? Muita coisa que saiu do script, digamos assim, mas nós deixamos nos levar. E voltando lá ao início, onde eu falei da obra literária, né, de Mário de Andrade, Amar, Verbo Intransitivo. Concluindo, por que que ele disse que amar é um verbo intransitivo? Ou seja, ele não necessita de complemento, né? Ele veio, digamos assim, corrigir a nossa língua culta, que fala que o amor é um verbo transitivo, ou seja, quem ama, ama alguém ou alguma coisa, algum objeto, né? E quando ele fala que é intransitivo, é porque o amor é pleno. Quem ama, ama. E é de dentro. Eu posso amar alguma coisa que não me ama. E nem por isso eu preciso dessa coisa ou desse alguém. Eu vou continuar amando e tá tudo certo, porque o amor é seu. É uma Sim, capacidade sua, é alguma coisa que você vai desenvolver ao longo das suas jornadas, até a sim. gente chegar num lugarzinho de luz aí. Minha amiga, muito obrigada. Que Deus lhe pague, tá? Por Dos toda essa dois. sua dedicação e disponibilidade. Para quem está nos assistindo, o Trilha Espírita é um canal que surgiu logo no início da pandemia, em março, e nós éramos assim muito chucros em termos tecnológicos, mas contamos com esse propósito de divulgação da doutrina espírita, porque nós continuamos estudando, então foi uma forma de continuar esse estudo e divulgar. É a nossa contribuição para um mundo melhor, para uma humanidade melhor. E aqui no Trilha, nós temos as segundas-feiras o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, segunda-feira às 19 horas. Nós estamos terminando o capítulo 5, né? Às quartas, nós temos as lives, então, lives de diversos temas, sempre com um cunho moral, né? Assim, que traga uma reflexão positiva para as pessoas. E quinzenalmente nós temos aos domingos as lives musicais, às 18 horas.
que é com o Aristeu e a Juliana, e com o Nilson, meu marido, e meus filhos, com o Lucas, de 6 anos, e a Helena, de 9. Então, fica o convite para que vocês sigam o nosso canal, nos ajudem a divulgar, nos ajudem a semear o amor através do Evangelho de Jesus. Vanessa, gratidão. Um abraço a todos que nos acompanhou, a todos que vão assistir. Nós vamos publicar lá o link que você falou da Oficina do Amor, bem como as obras também indicadas, tá? Um grande abraço a todos, ficam com Deus. Gratidão. Beijo.